Bom, pessoal, retomando então. Prazer em receber o Iago. Iago terminou o doutorado agora, se não me engano. Seja bem-vindo, Iago. Obrigado pela gravar. Fique à vontade. Tá bom. Então, eu acho que o meu trabalho está muito mais. Já por convite primeiro, né? Tem que ser educado também. Acho que o meu trabalho está muito mais inacabado do que o trabalho, a maioria dos trabalhos que eu vi. Ele é mais um pedido de socorro do que talvez um trabalho de verdade. Assim. Ele talvez também não. Primeiro eu estou jogando os defeitos aqui, né? Para ninguém ter que criticar depois. Ele é um trabalho muito mais de apresentar um caso, tentar construir uma situação específica para alguma coisa, do que um trabalho estritamente argumentativo. O que é um problemão, inclusive. Enfim, vamos ver aqui, né? Isso. Então, eu vou falar de constativos. Constativos tem alguns fatos divertidos sobre constativos, que é uma classe de atos de fala que engloba um conjunto de forças ilocucionárias associadas à vinculação de informação que pode ser avaliado como verdadeiro ou falso. O conteúdo de atos assertivos expressa o que a gente classicamente assume como uma proposição. E a classe é usualmente assumida como um ponto de partida em uma investigação filosófica acerca de atos de fala. Isso é bem claro lá no Austin, quando ele faz uma contraposição entre constativos de um lado e todos os outros atos de fala do outro. Enfim. E a força locucionária padrão associada à classe de constativos são asserções. E acho que então, no fim das contas, o meu ponto de partida também vai ser asserções. Por conseguinte, essa classe de constativos é usualmente construída em relação a crenças, porque quase todas as construções de crenças, eu acho que todas as construções de crenças, não, de asserções, assumem crença em algum lugar. Não necessariamente nas condições necessárias suficientes, mas em algum lugar lá tem crença ou conhecimento, ou alguma coisa mais forte que crença, que é da família, ou alguma coisa um pouquinho mais fraca. E o meu objetivo aqui nessa apresentação é motivar uma expansão da classe de constativos para além de forças locucionárias que são relacionadas com crenças. Eu vou tentar fazer isso mostrando uma espécie de perfil normativo dos constativos. Enfim, a minha expansão vai ser feita da seguinte maneira. Eu vou apresentar duas definições taxonômicas de constativos, só para dar um panorama do que está acontecendo. Depois eu vou estabelecer um critério taxonômico, qual é o grupo de forças ilocucionárias que são pertencentes à mesma classe. E eu vou avaliar asserções de acordo com esse critério estabelecido em 2. E eu vou analisar dois casos onde o critério de 2 vai além de crenças. E são o que eu chamo de asserções fracas e suposições ou hipóteses. E aí tem uma parte um pouco mais mal feita, talvez, que seria esse objetivo de expandir a discussão com esses tópicos aqui, que é a possibilidade de incluir atos de fala relacionados à imaginação na classe de constativos, que foi basicamente o finalzinho da minha tese de doutorado. E eu vou fazer isso, enfim, avançando um tratamento para esse ato de fala chamado fiction making, que foi o que eu propus no meu doutorado. E eu vou distinguir entre as diferenças e diferentes tipos de imaginação relacionados a essa classe de atos de fiction making. Enfim, depois eu vou, como a gente marcou aqui, tem que falar de alguma coisa desse, senão ele fica bravo com a gente depois. É verdade. Eu vou tentar analisar o efeito comunicativo de declarações nesses critérios que eu vou propor lá em 2. Enfim, e daí no fim vai ser essa parte ultra especulativa, onde eu não tenho conclusão nenhuma, eu só tenho uma ideia. O pior tipo de orientando é que o orientando tem uma ideia, mas não tem nada escrito, não tem projeto, não tem nada. Que é apresentar uma desiderata para a melhor construção da taxonomia de forças ilocucionárias. Aliás, eu queria que a minha apresentação fosse 7, mas eu não sei se vai dar certo. Então eu queria uma opinião, inclusive 7 e depois a conclusão. Eu apresento a conclusão e depois eu vou falar esse negócio aqui. Enfim, tá, vamos começar, né? Meia hora de introdução é complicado também. Eu acho que, assim, a ponto de partida, eu coloquei em Searle. O Searle tem essa classe dos assertivos, que é a mesma classe dos constativos. E o Searle fala que, enfim, o propósito dos membros dessa classe de constativos é comprometer o falante, a verdade da proposição, enfim. Isso aqui é basicamente a expressão de uma crença. Enfim, a direção de ajuste da classe dos constativos é palavras para mundo e o efeito psicológico é uma crença no conteúdo expresso. E aqui, essa parte eu acho
importante porque ele coloca nessa classe de assertivos duas coisas que eu quero trabalhar aqui. Essa ideia de hipóteses, é só hipótese, só uma ideia, na verdade. Hipóteses, que é uma coisa mais fraca que uma asserção. Enfim, essa passagem, que eu não vou ler inteira porque ela é enorme, está dizendo que os assertivos vêm em crenças de diferentes graus. E o que eu quero dizer é que não é exatamente crença, é alguma coisa que está nessa família doxástica de crenças. Sei lá, tem um... Bom, agora, quando a gente vai falar, a gente esquece o nome de autor, né? Tem um cara que chama Doxasticum, que é essa ideia de que ele faz uma família dessas coisas. Pascal Angel. Oi? Angel. Esse aí, Deus. Obrigado. Alguém sabe mais do que eu sobre esse negócio. Obrigado. Enfim. Aí, como eu falei do senhor, eu não posso falar do Barry Harnish, não vou perder a carteirinha de Graciano, então tem que colocar eles dois aí. E, enfim, o Barry Harnish, eles constroem a classe de constativos, eles usam o nome certo, diferente do senhor, que fala assertivos, eles usam constativos também. E eles colocam diretamente com uma expressão de crença, e o meu objetivo é expandir isso aqui, e eles colocam vários laços de fala. Eu acho isso legal, colocar vários laços de fala, talvez seja o menos legal. E aqui, na primeira parte, no primeiro conjunto de atos de fala que são dentro dos constativos, tem os assertivos, e aqui tem asserções, e aí tem os informativos, e aqui tem só informar, mas não aserir, é uma coisa um pouco mais fraca. E daí tem os sugestivos, que tem essa ideia de fazer uma hipótese, conjecturar. Aí tem os supositivos, que tem aí, de novo a ideia de hipótese aqui, ou de suposição. E acho que é isso aí. Acho que uma coisa que eu quero apontar aqui, que talvez deveria estar em grito também, é essa ideia de que nos supositivos tem essa ideia de estipular, essa ideia de aqui nos informativos acho que vai ter... não, aqui nos assertivos tem, cadê? Declarar. Essas coisas eu quero tentar incluir nessa classe comunicativa, que quando eu leio o trabalho do Marco, eu fico sentindo falta dessa ideia comunicativa de declarações, porque tem muito essa parte, eu vou falar isso no tem muito essa parte institucional e pouco essa parte de comunicação. Enfim, a minha discussão está ao redor dessa ideia de efeitos essenciais no ato de fala, ou efeitos essenciais no contativo. Enfim, os efeitos essenciais caracterizam o resultado padrão de um movimento linguístico, uma troca informacional, no caso. E o efeito essencial de um contativo é relacionado a um conjunto, a mudança ou a atualização de um conjunto de crenças dos interlocutores de uma conversação. Ou seja, o efeito padrão, o efeito essencial, uma conversação padrão, o efeito essencial de um contativo bem sucedido, acarreta na mudança de conjunto de crenças do ouvinte. Essa é a minha suposição, esse é o meu plano de fundo. Eu acho que isso é relativamente bem aceito. Bom, bem aceito ênfase no padrão, né? Que é bem aceito no padrão. Tem casos que não são padrão e isso não acontece. Enfim, a motivação para tomar efeitos essenciais como ponto de partida decorre do fato de que a caracterização dos efeitos essenciais pode ser estabelecida de uma forma independente de uma caracterização de forças locucionais. Essa é a ideia que vai aparecer lá no final, que eu não quero que a minha taxonomia seja uma conclusão, enfim, seja um efeito secundário de uma caracterização de forças locucionais por si só. Eu quero que a minha taxonomia, ou eu gostaria que a minha taxonomia, ou que qualquer taxonomia, fosse uma coisa independente da construção, da caracterização das condições necessárias e suficientes para a expressão de um ato de fala ou de uma força locucional. Enfim, acho que aqui está o Stalnaker colocando essa ideia que eu tenho de que não deveria ser uma caracterização, não deveria definir a ideia de asserção de força locucionária, mas deveria ser uma consequência de uma caracterização adequada, alguma coisa assim. É isso que eu gostaria que acontecesse na minha taxonomia ou em alguma taxonomia. Eu não vou propor a taxonomia toda, estou analisando um conjunto só. Enfim, outra coisa que eu vou trabalhar, que é uma coisa nova na minha vida, porque eu sempre falei mal disso aí, inclusive, fui sempre achei meio uma noção meio sobre essa ideia de direção de ajuste. Então, minha análise tem como objeto central essa ideia de efeitos essenciais e a direção de ajuste do efeito essencial. Só que o meu uso de direção de ajuste vai um pouco além dos três tipos de direção de ajuste que o Searle usa. O Searle fala
mundo, palavra, palavra, mundo e dupla. Eu quero trabalhar com essa ideia de condição de correção. Enfim, eu tomo a direção de ajuste do efeito essencial do Watt fala como responsável por estabelecer um perfil normativo relacionado ao estado mental desencadeado pelo proferimento. E acho que tem esse artigo do Platts aí, ou esse livro do Platts, ele tem essa ideia que está um pouco mais clara para mim. E essa ideia é que a direção do estado mental vai estabelecer as condições de correção desse estado mental, ou como ele deveria ser, as condições de que ele é correto. Enfim, a direção de ajuste está em... Enfim, esse é o que eu estou falando. A direção de ajuste está em relação às condições do qual a atitude proposicional pode ser avaliada como correta ou incorreta, ou boa ou ruim. E é esse tipo de direção de ajuste que eu quero ter, não só as feitas certo, então eu vou ter um monte de direção de ajuste. Eu vou ter, sei lá, direção de ajuste, palavra crença, palavra mundo, palavra, sei lá, um monte de coisa. Enfim, vocês vão ver. Vamos direto para asserções. Asserções e crenças, assim. Faço divertido sobre asserções, a performance padrão de uma asserção expressa sempre uma crença. Expressa sempre não. Bom, se é padrão assim, expressa uma crença. Acho que isso é bem estabelecido. Tem um artigo da ISA de 2020, onde ela faz um apanhado de várias concepções de asserções, e todas elas de alguma maneira ou outra parece que tem crença lá, nem que seja como uma consequência da caracterização, ou é alguma coisa mais forte, como por exemplo conhecimento, e aí você pode colocar crença no meio de alguma maneira, enfim. Outra coisa é que o efeito essencial de uma asserção é uma proposta do que o ouvinte adote a crença expressa no proferimento. Essa é a ideia básica do Spawn Underlying Assertion, e é a ideia básica dessa ideia de efeito essencial. E as condições de correção de uma crença prescrita pelo falante, pelo cara que profere para a pessoa que profere a asserção, se dá em relação à verdade. Então, o perfil normativo relevante para a análise de asserções se dá sobre condições de correção de crença. E aí, as condições de correção de crença resultantes de uma asserção são definidas em relação à verdade. Uma crença correta quando o conteúdo dessa crença é verdadeiro. Em outras palavras, crenças são direcionadas à verdade. Então, asserção, essa é a minha caracterização de asserção. O uptake padrão de uma asserção é direcionado à verdade. É isso que eu quero fazer para várias coisas, eu quero ir além de crenças. Então, além de crenças e verdade, no caso. Enfim, asserções para além de crenças. Nem todas as asserções têm o mesmo comportamento. Nem todos os tipos de asserção vão ter esse mesmo comportamento que eu coloquei aqui. Há situações onde o conteúdo é seguido só com o objetivo de gerar um ambiente cooperativo. Onde o ouvinte e o falante estão tentando só coordenar em relação... Pode ser. Não, acho que é mais quando eu digo, seu Marcão, vamos almoçar junto hoje. E a gente fala, beleza, vamos almoçar junto. E a gente não vai almoçar junto, né? A gente teve aquele momento de concordância onde a gente achou que a gente ia almoçar junto. Sim, aqui é uma passagem do Stanley que é enorme, que tem essa ideia de que numa conversação as pessoas às vezes aferem só para que o planejamento das coisas sejam bem... estejam na mesma linha, eles concordam temporariamente para que eles consigam coordenar atitudes. Enfim, as asserções possuem um perfil normativo mais fraco do que as asserções que eu descrevi anteriormente. E as condições de correção são estabelecidas, não são estabelecidas por crenças, mas não são as condições de correção, na verdade. O efeito essencial não é estabelecido por crença, o efeito essencial é estabelecido por asserção. Enfim, eu vou chamar esse tipo de asserção de asserção fraca. Então, a performance padrão de uma asserção fraca é uma crença, que é uma asserção ainda. O efeito essencial de uma asserção fraca é a proposta de que o ouvinte aceite o conteúdo expresso. Então, o ouvinte ele não precisa crer, ele só precisa aceitar. E as condições de correção dessas acceptance que o ouvinte vai fazer se dá em relação à crença expressa. Então já não dá mais relação à verdade. Então, o perfil normativo relevante para a análise de asserções fraca se dá sobre condições de correção da acceptance. Enfim, acceptance é uma atitude proporcional que é mais fraca que crença, e diferente de crenças, as normas que regem as condições de correção de acceptance são restritas às informações compartilhadas na conversação pelos participantes dessa atividade cooperativa. As condições de correção da acceptance são resultantes de asserções fracas
são definidos pela crença expressa no proferimento. Então, o cara expressou uma crença, a tua acceptance vai ser boa ou ruim em relação se ela tiver o mesmo conteúdo que a crença que foi expressa. Então, a acceptance é correta quando o conteúdo é o mesmo do conteúdo expresso no proferimento que causou essa acceptance. Ou seja, a acceptance é uma atitude proposicional que é direcionada à crença. Enfim, o fake padrão de uma asserção fraca é direcionado à crença. Essa é a minha ideia. Mas eu ainda estou em crença. Agora eu vou escancarar um negócio aqui e eu vou para essa ideia de suposições. Ou hipótese. Eu não sei o que seria correto. Tem gente que fala só hipótese, tem gente que fala suposição. Eu gosto de falar mais. Eu acho que isso é mais suposição. Eu não sei qual seria a diferença de uma suposição e de uma hipótese. Se alguém souber, por favor, me contar depois, que seria interessante saber. E, enfim, a ideia toda é que a performance padrão de uma suposição vai expressar uma acceptance. Você não precisa crer no que você está supondo. Você só precisa que as pessoas, você só precisa mostrar que você está aceitando aquilo temporariamente como verdadeiro. O efeito essencial de uma suposição é a proposta para que o ouvinte também aceite o que foi expresso no proferimento, e as condições de correção dessa acceptance, da acceptance que foi prescrita, se dão em relação à acceptance que foi expressa. A acceptance prescrita para o ouvinte ela é boa se ela é a mesma que a acceptance tida expressa pelo falante. Enfim, o perfil normativo relevante para análise de suposições se dá em relação às condições de acceptance, porque um S aqui para diferenciar da outra acceptance, só que é a acceptance relacionada com suposições. Enfim, as condições de correção da acceptance, essa acceptance de suposições, resultante de uma suposição, são definidas pela acceptance expressa no proferimento. Enfim, a acceptance é correta, quando o conteúdo é o mesmo que o conteúdo expresso no proferimento que causou essa acceptance. Ou seja, essa acceptance de suposições é uma atitude proposicional que é direcionada a outra acceptance. Então, o uptake padrão de uma suposição é direcionada a acceptance. Enfim, acho que essa aqui seria meus 3 casos onde eu fui um pouco além de crenças. E agora eu tenho que falar no doutorado, né, que defendi agora, então, meio que parte da obrigação aí. Então, vou falar desse negócio aí que é fiction making, que é o que eu propus lá no doutorado. Enfim, a minha maior motivação para tudo isso foi o último capítulo da minha tese, que está muito ruim. Motivar expandir a classe de contrativos para assumir que fiction making, esse ato de fala em relação à ficção, ele é um ato contrativo também. Essa hipótese é completamente não popular, não tem ninguém que publicou tudo isso, infelizmente. Mas o Garcia Carpinteiro e o Manuel Fiban, eles têm 2 manuscritos não publicados onde eles falam um pouco sobre isso. Eles avançam um pouco essa ideia. O que eu falo é um pouco mais parecido com o Garcia Carpinteiro do que com o Emanuel Fiban. Mas enfim, eu só estou colocando isso porque eu tenho um argumento de autoridade no final. Vocês falam que está tudo errado, eu falo, não, esses caras não estão certos, eles são importantes, eles têm emprego, tudo mais. Enfim, eu vou assumir o que se segue aqui a seguinte caracterização de fiction making, que foi o que eu, enfim, no doutorado, que é essa ideia de que o autor de uma obra de ficção, ele realiza esse ato de fiction making ao escrever uma sentença P, que é parte da obra, sem somente ser para algum leitor H, esse autor proferiu a sentença P com a intenção reflexiva, um tipo de intenção bem característica da definição de Ash-Fallacy que vem do Grice. Enfim, ele quer expressar que o próprio autor imagina que P é verdade na ficção, no caso, e ele quer que o leitor também imagine que P. Enfim, a cláusula 1 aqui eu falo que ele fixa o ato de fala, então é um fiction making, no caso, que é uma expressão de imaginação. E 2 é o efeito padrão, que é expressado, que é esperado desse tipo de proferimento. Esse é o meu doutorado. Enfim. E acho que aí tem um pulo do gato essa ideia de dividir a imaginação entre 2 coisas. Quem faz isso é o Curry e o Ravenscroft, que tem 2 tipos de imaginação. Primeiro é a imaginação criativa. A imaginação criativa ela é desencadeada de uma maneira livre. Ela não tem restrições externas. Enfim. É só você imaginar da maneira que você quiser. Esse tipo de imaginação criativa, requer apenas que você simule mentalmente uma situação. Você não precisa simulá-la de uma maneira específica. Você pode fazer o que você quiser. Essa é a ideia de imaginação que a gente normalmente tem. Mas existe um outro tipo de imaginação que é importante na hora que a gente está lendo obras de ficção, que é essa ideia de imaginação recreativa.
A imaginação recreativa ela vai envolver sempre uma mudança de perspectiva. Então, o processo imaginativo ele é limitado por um princípio que é externo ao quem está imaginando e ele vai regular essa atividade imaginativa. Ele, é a perspectiva que você está assumindo. Na hora de ler uma obra de ficção, a gente tem imaginação recreativa porque a gente está assumindo a perspectiva de alguém que está lendo o fato que está sendo relatado na obra de ficção. Então, o princípio regulador é o texto do texto de ficção, o texto do livro que a gente está lendo. Enfim, esse princípio estabelece o que eu assumo que são as condições de adequação pelas quais a atividade imaginativa vai ser avaliada. Esse é meu pulo do gato aí. Eu vou dizer que o tipo de imaginação envolvido em fiction making é um tipo de imaginação que vai ter um princípio regulador que vai fixar as condições de correção, que é bem parecido com a disposição, eu acho. Ele não é regido por crenças, ele é regido por outra coisa, que é a imaginação expressa. Fato seríssimo sobre fiction making, como foi minha tese de doutorado, não é mais divertida, é só seriedade aqui. E a ideia é que a performance padrão de um ato de fiction making expressa a imaginação, e a imaginação que foi expressa pode ser ou criativa ou recreativa, tanto faz, você está recontando uma história, ela é recreativa, porque ela vai ter o princípio regulador, que é a história original que você está contando, e ela vai ser criativa quando o cara está inventando a história do nada. Então eu, quando conto para vocês, sei lá, agora eu não lembro de nenhum livro, porque é assim que acontece com a gente, mas sei lá, o Guia dos Mochileiros da Galáxia é recreativo, porque eu tenho que contar a história do Guia dos Mochileiros da Galáxia da maneira como o Douglas Adams escreveu, mas quando o Douglas Adams estava escrevendo era criativo, porque ele fez da maneira que ele quis, ele não tinha nenhum princípio regulador. E o efeito essencial de fiction making é uma proposta que o ouvinte imagine, então aqui a imaginação sempre recreativa, o que foi expresso no proferimento. Então as condições de correção da imaginação prescritas pelo falante se dá em relação à imaginação expressa pelo autor. Então, esse tipo de imaginação recreativa se dá em relação ao tipo de imaginação que foi expressa aqui, que pode ser tanto criativa ou recreativa. Então, o tipo de imaginação recreativa associada ao uptake de informações ficcionais, a gente chama de make-believe. Né? Essa ideia do Walton, não é minha, ele tem uma citaçãozinha. Atos de fiction making, essa é parte do background geral do negócio. São mecanismos que regulam o processo imaginativo do leitor. Essa ideia expressa a imaginação que vai regular o processo de leitura da pessoa que está engajando com a sua obra de ficção. Então, compreender corretamente o conteúdo de uma obra literária envolve a coordenação entre o processo imaginativo expresso pelo autor e o adotado pela audiência do seu autor. Você tem que ler uma obra de ficção da maneira mais correta possível, você imaginaria tudo o que o autor expressou, colocou na obra para você imaginar. Seria a imaginação correta. A gente não faz isso, obviamente. Né? A gente imagina mais coisas, a gente imagina menos coisas, e às vezes a gente só está com sonho e a gente lê um negócio e a gente nem imagina nada. Enfim, a ideia toda é que as condições de correção do make-believe, resultante da leitura ou do uptake de um ato de fiction making, são definidos pela imaginação expressa no proferimento. Então, o make-believe é correto quando o seu conteúdo é o mesmo que o conteúdo expresso no proferimento que causou a imaginação. Por fim, make-believe é uma atitude proposicional que é direcionada à imaginação. Então, fiction making, essa é a definição lá, o uptake padrão de fiction making é direcionado à imaginação. Enfim, acho que essa aqui é a primeira parte. Eu estou querendo colocar fiction making junto com asserções, suposições e, teoricamente, asserções práticas. Agora, eu vou tentar colocar declarativos no meio dessa confusão também. A primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de declarativos, pelo menos eu acho, é essa distinção que vem da crítica do Strawson ao projeto do Austin e que o Barry Harnick desenvolve, que são a distinção de duas grandes classes de atos de fala, que são atos de falas comunicativos, que realizam a função de modo independente de convenções não linguísticas, clássicos são asserções, perguntas e ordens, e atos de falas institucionais, que possuem uma função que é necessariamente atrelada a uma instituição. Então eles sempre vão falhar na ausência de uma convenção não linguística, importante não linguística aqui, que tem um papel regulador. Acho que o clássico é batismo, demissão, e acho que declarações no sentido bem forte, aqui, sei lá, talvez declarações no Congresso, essas coisas assim. Enfim. Eu acho, pelo menos, que há uma clara dimensão comunicativa em atos institucionais também. O
proferimento de uma declaração, por exemplo, sempre vai vincular um conteúdo que eu que vai acarretar numa mudança no conjunto de informações disponíveis aos participantes da conversação. Enfim, no exemplo, vou tentar exemplificar, né, clara a dimensão comunicativa, no exemplo da Patricinha do café, que sou eu, que lá na minha casa, toda vez que eu faço café, eu assumo que uma dose de café são 18 gramas. Quando eu vou fazer uma dose de café, para mim, eu bolo 18 gramas de café. E eu posso falar para alguém, uma dose de café são 18 gramas. Um proferimento de um, então, vai estipular uma medida. Na prensa francesa, que é o que eu faço, uma dose de café vai ser 18 gramas. E aí o uptake de um vai permitir que um alvo do proferimento possa responder corretamente a esse tipo de proferimento aqui. Me passe uma dose de café e aí ele vai poder me dar 18 gramas de café. Então eu acho que esse é um claro caso onde um proferimento de um fixa, ou tipo uma convenção sobre o valor da dose de café, vai modificar o conjunto de crenças da pessoa que ouviu, dos interlocutores da troca informacional, de modo que um novo tipo de informação, que é o valor da dose de café, vai se tornar passivo de ser explorado pelos participantes da conversação em momentos posteriores. Então, um permite que eu possa falar dois. Sem um, dois não faz sentido. Dois sei lá, dois podia ser 20 gramas, podia ser... Depende de quem faz o café, depende de um monte de coisa. Mas na minha casa, uma dose são 18 gramas. E só depois que eu falo isso que isso pode ser explorado depois. Dois pode ser compreendido. Enfim, agora tem uns fatos confusos sobre declarações, que eu não sei se está certo. Isso foi... Não sei, isso está aí porque eu achei que ia ser legal falar uma coisa que o Marcão podia opinar. Nem sei se você tem uma opinião sobre isso. Mas enfim, é uma coisa que eu venho pensando. Enfim, a ideia é que a performance padrão de uma declaração vai estipular uma convenção, e esse é um efeito institucional. E o efeito essencial de uma declaração é uma proposta de que o ouvinte acredite no que foi convencionado, e eu acho que esse é um efeito comunicativo. E as condições de correção da crença de dois se dão em relação ao que foi convencionado em um. Então, o tipo de crença associado ao tipo de informações institucionais, entretanto, este que está... ok, isso é uma parte importante. Achei que eu ia falar outra coisa. Né? O tipo de crença associado ao tipo de informações institucionais, eu assumo como temporário. Eu acho que muita gente vai achar que não é temporário, mas eu acho que é temporário. A ideia é que esse tipo de crença só está ativa enquanto as pessoas que estão na conversação, elas fazem parte da instituição ou fazem uso daquela convenção que foi pré-estabelecida. Então, sei lá, se a gente só é casado, alguém só é casado no catolicismo enquanto as pessoas fazem parte da instituição do catolicismo. A crença de que você é casado no catolicismo só faz sentido enquanto você é um participante do catolicismo. E a crença de que uma dose de café são 18 gramas só faz sentido enquanto você está na minha casa e eu faço café com 18 gramas. Você está em outro lugar onde faço café com 20 gramas, você não precisa mais daquela crença que foi estabelecida na convenção do exemplo anterior. Enfim, eu vou chamar esse tipo de crença de um fino belief, ou um relief. A ideia toda é que as condições de correção de um relief resultantes de uma declaração são definidas em relação à convenção expressa do proferimento. Então, um relief é correto quando seu conteúdo é o mesmo que o conteúdo expresso do proferimento que causou esse relief. E o relief é uma atitude proposicional que é direcionada a convenções. Então, declarações têm esse perfil normativo aqui. O uptake padrão de uma declaração é direcionado a uma convenção. Enfim, conclusões. A conclusão não é a conclusão, tem alguma coisa que foi conclusão aí. Então, nessa apresentação, o que eu quis fazer? Eu avancei a ideia de que constativos podem ser analisados em relação ao perfil normativo estabelecido pela atitude proposicional relacionada ao efeito padrão dos proferimentos. Essa frase ficou muito grande, fiquei sem ar falando dela. E a imaginação prescrita por atos de fiction making com perfil normativo semelhante ao perfil de crença de acceptance. E declarações, então, possuem um viés... e outra coisa foi essa ideia final aí, que declarações possuem um viés comunicativo com perfil normativo que também é similar à crença de acceptance e à imaginação criativa. Então, coloquei aqui em dois. E é importante notar, acho que isso é a grande falha de tudo isso que eu fiz, que essa proposta faz uso de cenários muito bem idealizados. Então, em situações comunicativas não padrão, as forças institucionais aqui apresentadas, elas podem se comportar de maneira diferente. Eu não vejo isso exatamente como
como uma crítica que diz que isso aqui não serve para nada. Acho que isso aqui ainda tem um certo valor, bom, é normativo, tem um certo valor normativo. A maior parte ou a maioria das conversações, ou todas as conversações, observam esse tipo de norma que foi escrita aqui. Enfim, eu acho que isso tudo não implica que o processo comunicativo aqui analisado deixe caracterizar corretamente as normas que estão regindo uma conversação. E aí vem o que eu queria ter feito, né? Essa ideia de uma taxonomia um pouco diferente. Essa é a minha crítica à taxonomia no geral. A teoria do ato de fala, ela tem como objetivo especificar a ação linguística que vai ser realizada como parte proferida de uma sentença. E ações linguísticas, por sua vez, apresentam diversos modos. Então, você tem muitas ações linguísticas. São uma grande quantidade possíveis de movimentos que podem ser realizados numa troca informacional. E a taxonomia de forças locucionais, enfim, tem como objetivo uma generalização de características que são muito importantes sobre esses atos de fala, de modo a gerar grupos com forças locucionais que possuem alguma semelhança linguística. Agora, o problema, né, a construção de uma taxonomia é usualmente sobreposta em relação a um grupo de escolhas teóricas que são estabelecidas na concepção da caracterização de uma força locucionária. A ideia é que taxonomias de atos de fala normalmente são construídas como colorários de uma definição de forças locucionárias. É um negócio muito bonito, lógico, enfim, como resultado, classes taxonômicas usualmente divergem de teoria para teoria. Eu acho isso muito ruim. Raramente vai fornecer um sistema que é construído em uma observação ecumênica das ações linguísticas, que eu acho que é uma coisa que o Austin fez. A taxonomia do Austin é muito ruim mesmo. O Austin tinha essa ideia de que tinha uma certa intuição para a divisão de forças locucionárias. Essa intuição ela não era necessariamente relacionada a condições necessárias e suficientes de expressão. Eu acho que isso seria muito adequado. Enfim, a identificação de forças locucionárias, por sua vez, ela é sempre feita, normalmente é feita por meio da observação de práticas linguísticas. E eu gostaria que a taxonomia fosse feita assim também. Não existe uma teoria sobre a existência e inexistência de asserções do pergunto. Ninguém está discutindo. Bom, tem gente que diz que não tem asserções, né? O Kaplan acho que fala isso, mas ele é um caso muito à parte. Essas coisas são casos muito à parte. Normalmente tem só a observação de que asserções são um movimento linguístico e a tentativa de caracterizar asserções. Não tem uma dúvida sobre a existência de asserções em geral. E eu acredito que uma taxonomia de forças locucionárias deve ser construída desse jeito, de uma maneira independente das condições necessárias e suficientes demandadas por uma caracterização específica do processo de expressão de ato de fala. Então, assim como a gente identifica diferentes tipos de movimentos linguísticos, eu acredito que isso seria ideal agrupar esses movimentos linguísticos de maneira independente das escolhas teóricas que a gente está realizando. Para eu acho que no primeiro passo já foi dado, que essa ideia do Stonker de efeitos essenciais é a ideia do Milton também, de normas para asserções, ele coloca, enfim. Eu acho que essas duas caracterizações, o interessante é que elas são compatíveis com várias caracterizações de atos de fala. Tem gente que acha que elas são caracterizações por si só. Os autores, tanto do Stonker quanto do Milton, acham que não. Acho que isso é o mais importante. Enfim, eu queria que a taxonomia fosse construída assim. Uma caracterização de alguma coisa que fosse independente de forças locucionárias. Mas é só uma ideia, né? Não é uma proposta em si, não sei como construir isso para frente. Se alguém souber, por favor, não publique um convite para fazer alguma coisa junto. Enfim, é isso aí. Isso. Duas perguntinhas para entender melhor o seu projeto. Também gostaria de entender melhor o projeto. Aliás, três perguntinhas, né? Primeiro, você falou que queria organizar primeiro, você falou num certo momento que você queria organizar a sua taxonomia, não em termos da direção de ajuste do Searle, mas em termos de alguma outra coisa que você teria vários outros tipos de direção de ajuste, não só uma palavra mundo e outras. Sim. Eu não entendi que outros tipos de ajustes seriam esses. Deixa eu colocar as três aí que você responde a segunda. Vou esquecer a primeira. Vai lá, eu vou esquecer a primeira para você fazer a segunda. Por favor. Não, acho que é um tipo de direção de ajuste diferente. Eu coloquei isso nessa ideia. Você não tem só palavra mundo, você tem palavra crença, você não tem, no caso, você tem palavra acceptance, você tem palavra imaginação expressa, você tem palavra convenção.
Pra mim, isso não é palavra mundo é sempre a primeira lá, que é palavra verdade. O mundo é um negócio que não sou um construtivista social como o continental a priori. Eu quero que o mundo seja isso aí. Exatamente. Eu quero, sei lá, a asserção de que ali tem uma árvore é a palavra mundo. Mas a asserção de, sei lá, eu suponha que ali tem uma árvore é palavra suposição, sei lá, palavra alguma outra coisa, palavra certa, eu acho. Depois das reliefs lá, você falou, tipicamente uma relief é uma declaração, uma declaração tipicamente como efeito de uma convenção, né? Isso. Mas declarações, por exemplo, do juiz de futebol, você está expulso, né? Levando o cartão vermelho, você está expulso, isso é uma declaração, né? Só declaração. Mas não tem convenção envolvida, ela está baseada em convenções, se a gente está aceitando sim, a você está certo. Então nem sempre tem convenção. Então acho que eu separaria. Isso aí é um declarativo, no caso da classe de declarativo no sentido da pequena família dos declarativos, e ela teria que ser outra coisa, seria com os supositivos do Wagner que são dentro dos constativos. Ele é um ato de fala institucional, ele está instituindo um fato, uma mudança no aspecto institucional do jogo de futebol. O jogo de futebol é uma instituição. Você expulsa alguém, você mudou as regras do jogo. Você fala, essa pessoa, essa instituição, esse jogo de futebol foi modificado. Esse jogador não pode entrar, instituir a regra nova, no caso. A regra de este jogador. A regra não é só sendo seguida. Esse jogador não pode entrar. O fato institucional novo que foi criado dentro da instituição este jogo. Eu acho que eu acho que teria que precisar melhor sei lá. Qualquer papel institucional, de acordo com o seu tratamento, seria uma nova convenção. Eu acho que tudo papel institucional. E no finalzinho, você falou que você gostaria de uma teoria que não fosse. Gostaria de uma taxonomia que não fosse baseada em teoria, mas sim nas práticas comunicativas. Eu apresentei duas teorias. Então, mas aí a coisa é tão complexa, tão infinitamente diversificada das práticas comunicativas, que isso equivale praticamente a renunciar à taxonomia. Fazer uma coisa parecida com o Austin. Não, então, eu acho que não. No sentido de que eu acho que a gente pode pegar um aspecto da comunicação que é bem delimitado, efeitos essenciais, como eu tentei fazer aqui, e tentar construir uma família em relação a esses efeitos essenciais. Por exemplo, os efeitos essenciais do Stoner não é uma teoria sobre atos de fala, ele é uma teoria sobre efeitos essenciais dos atos de fala. Ele não é uma definição de força locucionária, ele é só um efeito, ele é bem aceito, ele é compatível com várias teorias. E eu queria que uma taxonomia de forças locucionárias fosse uma coisa assim, fosse compatível com várias teorias. Inclusive, minha primeira ideia era tentar fazer tudo isso em relação à região contextual que o ato de fato está agindo. Então, todos os constativos agem sobre o common ground, todas as ordens agem sobre uma to-do list, alguma coisa assim. Eu não consegui, porque a vida é difícil. Fazer filosofia, ainda bem, né? Porque a gente tem emprego. Mas era isso que eu queria fazer, eu não queria que fosse relacionado a uma teoria. Mais um detalhezinho, que você estava usando o Stoner, etc. Você está considerando como características essenciais de uma sessão, por exemplo, levar a uma modificação de crença. Isso aí não seria voltando lá no Austin, que é onde tudo começou, ele quer distinguir o efeito o ato revolucionário do efeito revolucionário. Ele diz, olha, o efeito revolucionário ele não pode fazer parte da definição do ato revolucionário. Não é uma definição, você fala por fala que não é uma definição, né? É só a caracterização de um efeito essencial. Então toda definição deveria implicar. Mas quer jogar com isso, né? Eu acho que é algo essencial ao ato assertivo levar a uma mudança de crença do interlocutor. Né? O Austin separa essas duas coisas. Ele fala, não, o ato revolucionário é uma coisa, eu afirmo. Se você vai ficar convencido ou não, é o efeito revolucionário, que é algo, e ele tem um capítulo a trazer que são coisas independentes. Você não precisa concordar com o Austin. Eu sei sim. Não, aí eu não queria ter citado o Bright, não falar do Bright. Aí é uma coisa meio Bryceana, né? Eu estou fazendo a minha análise é orientada ao efeito de um ato de fala. A teoria do Bright de ato de fala é uma teoria que é sobre efeitos. Eu acho que eu estou tentando fazer mais ou menos a mesma coisa, estou mais ou menos nessa linha. É uma escolha teórica minha que eu talvez deveria. O Stoner também tem essa escolha teórica. Assim, o ato de fala pode ter sucesso no sentido de que ele pode
Você pode realizar ele, pode ser feliz, mas ele pode não acarretar na mudança de crença. O Bryce aceita isso e eu acho que eu aceitaria isso também. O Stonecker também aceita isso. Mas é um efeito essencial no sentido de que em situações padrão isso normalmente vai acontecer. Se a troca de informações for cooperativa e o ato ter sucesso, isso acontece. Acho que essa é a ideia do Stonecker, acho que essa é a ideia que eu estou assumindo. Eu acho muito produtivo trabalhar com caso padrão, porque é muito fácil, muito mais fácil. E é isso que eu tentei fazer também nesse sentido. Mas que nem eu disse, assim, é um trabalho muito complexo. Sei lá, o Henrique fez eu passar vergonha, porque a pergunta foi bonita, ficha publicada, eu tô aí, foi muito confusão. André? Muito legal. Minha pergunta é assim, meio injusta, porque é meio fora, eu acho, dos teus interesses imediatos, é mais sobre a filosofia da ficção mesmo. Talvez seja mais para o Curry do que para você. Esse modelo do ato, imagem do ato, como chamou? Fake. Fiction making. Né? Parece funcionar muito bem para narrativas completamente clássicas, né? Mas o fiction making pode ser altamente radical, pode ser literatura pós-moderna, pode ter contradições explícitas, pode ser claramente não imaginável. Estava pensando mais nas coisas do Guilherme, né? Situações obviamente impossíveis. A gente tem literatura hoje com situações obviamente impossíveis. Claramente o que você está fazendo ali não é nenhum ato vinculado à imaginação. Eu queria perguntar se, enfim, talvez seja uma preocupação mais com a filosofia da literatura e da ficção do que o teu modelo padrão. Eu acho que tem dois pontos. A primeira ideia é que você tem que não ficar com situações contraditórias. A ideia é que imaginação, que eu estou falando aqui, não é imaginação imagética, é imaginação proposicional. Você pode considerar duas proposições que são contraditórias como verdadeiro ou não, se você assumir que a ficção basicamente. Eu não sei o que isso implicaria para ficção imagética. Quando você lê lá o Simon Watts, você consegue entender que é verdade na ficção que a caixa está cheia, que a caixa está vazia. Nem é isso, né? Que a caixa está enterrada atrás da casa, a caixa está na mão do cara, é a mesma caixa. Enfim, você consegue, sei lá, entreter essas duas posições. Até um ciclo que vira um quadrado no meio da ficção? Pode ter acontecer. Você consegue imaginar uma situação onde o ciclo vira um quadrado. Você consegue, sei lá, imaginar uma situação onde sei lá, um monte de coisa. Você pode imaginar um monte de coisa. Acho que a segunda parte da pergunta, talvez seja a mesma pergunta ainda, é essa ideia de que tem coisas que não veiculam imaginação diretamente, mas que produzem imaginação. Essas coisas pós-modernas. E eu acho que isso não é um problema do que eu estou fazendo especificamente. Esse é o livro todo do Max Weber. A ideia de ficção e imaginação, na verdade, imaginação não é uma coisa que define ficção. Imaginação está presente em tudo. Você pode imaginar qualquer coisa. Eu não me importo. Eu não acho que isso é um risco que eu estou fazendo. Eu estou definindo um caso muito específico de um ato de fala que está prescrevendo imaginação. Se outros atos de fala causam imaginação como um efeito revolucionário, então acontece. Tem muita coisa que causa crença e não é asserção. E se o ato de fala não causou imaginação como efeito do ato de fala, bom, ele só não. Na tese eu falo, ele só não alcançou a intenção revolucionária primária. Mas o efeito de expressar a imaginação aconteceu. Se a parte expressiva aconteceu, para mim é isolado. Sou um pessimista nesse sentido. Um pessimista de mentira, porque ainda super agressivo. Eu ia te perguntar isso, mas agora que você repetiu, parece que o que não poderia acontecer é a imaginação ser constituinte de diferentes atos de fala. Porque, então, qual é a diferença entre fiction making e outros atos de fala que envolvem imaginação? Porque, evidentemente, envolve. Eu acho que a parte essencial é essa ideia de a intenção revolucionária. Sei lá se existe. Mas é essa ideia de que o que você faz quando você faz um ato de fiction making é a expressão de imaginação como a expressão do estado mental que você tem. É esse estado que você quer expressar. E, enfim, sobre essa então, para mim, quando a fala é expressar um estado mental. Então só tem um tipo de ato ilocucionário que
que tem a imaginação como constituinte. Se expressou a imaginação, para mim é fiction making. Você está contando história no bar, você está fazendo fiction making, você está escrevendo um artigo de jornal, no meio desse artigo de jornal você contou uma história de mentira e está expressando a imaginação, aquilo pode não ser uma obra literária, mas isso é fiction making. Mas se você expressou uma crença sua, você fez uma asserção, e essa asserção desencadeou a imaginação, isso não é fiction making, isso é asserção, foi um efeito perlocucionário da outra asserção que desencadeou a imaginação. É uma prova matemática, uma demonstração. Imagine um triângulo com tais e tais. Você está imaginando, isso não é literatura, né? Acho que isso é uma coisa que seja um pouco confusa, mas na minha tese lá eu escrevi lá o amor, mas essa ideia de que se expressa a imaginação não precisa ser literatura, não precisa ser o que a gente assume tradicionalmente como ficção, porque eu não estou propondo uma definição de ficção, eu estou propondo uma definição desse ato de fala que a gente associa tradicionalmente com fazer ficção. Eu acho que fazer ficção, escrever uma obra de literatura é essencialmente realizar uma série desses dados. Mas esses dados estão presentes em todas as coisas também. Porque é um ato comunicativo. Então eu não estou definindo a instituição da literatura, eu estou definindo um ato comunicativo que está presente nas nossas trocas informacionais do dia a dia. E é óbvio que se é um ato que está presente em todas as facetas da comunicação, vai estar fora da literatura. A nossa conversa aqui eu não sei isso. Prova matemática pode acontecer isso. Obrigado. E eu acho que você vai dar a mesma resposta que pro André. Mas e se o caso fosse o seguinte? Nesse caso aqui, eu não estou pensando na imaginação criativa, mas na recreativa. Eu acabei de ler um conto produzido por inteligência artificial. Não é razoável eu assumir que a inteligência artificial teve uma imaginação criativa para produzir aquilo. Mas de alguma maneira ela produziu, eu li até o final e imaginou. Gostei, até porque os meus melhores alunos são ChatGPT. Sim. Não é. É bem complicado pensar nisso. Assim, eu estou vendo a Eleonora trabalhando com essas coisas. Não sei se ela está trabalhando, a gente tem um grupo de leitura e a gente está lendo esse negócio aí. E aí a ideia é, primeiro, você pode atribuir a intenção não necessariamente ao ChatGPT, mas quem escreveu os prompts. Eu acho que essa é uma má ideia. Mas acho que essa é uma possível resposta. Eu não vou chegar nessa outra coisa. E a minha resposta é que o importante numa análise desse tipo de coisa não é necessariamente você analisar as intenções do falante, ou se as intenções do computador são as mesmas intenções do falante, que possivelmente não é. Mas é importante analisar se as consequências ou os efeitos da expressão que o computador colocou na tela são os mesmos efeitos que um ato de fala realizado colocado. Não necessariamente a ideia de que você representou o seu estado mental, mas a ideia de que saber o que o computador expressou, o que apareceu ali na tela, se é que o computador pode expressar, causa o mesmo efeito que a expressão que eu estou fazendo quando eu estou falando alguma coisa. Quando você joga lá no Google, sei lá, Marco, filho é professor do Unicamp, e aí a inteligência, o AI lá no facinho, ela não está afirmando, ela não está expressando a crença dela, mas o ato, a fala que ela, o sim que ela colocou, tem o mesmo efeito que a expressão de uma crença de uma pessoa, tem o mesmo efeito de uma asserção realizada por um ser humano. Não é parasitar, né? Eu acho que essa não é uma boa resposta, porque se fosse uma boa resposta, eu tinha, sei lá, eu só não queria ter está falando sobre isso aí, tipo. Eu acho que é uma coisa que vocês desenvolvido ainda. Enfim, a outra é a ideia de que quem fez o prompt que expressou a intenção de verdade. Eu não acho nada. É assunto novo, né? Não sei o que ele faz. Não, até porque o cara pode fazer um prompt para a inteligência criar uma história completamente aleatória, né? O comando do cara é simplesmente escreva uma história aí. Como tem maluco para gostar de tudo quanto é história, a gente vai achar isso interessante. O artigo que a gente falou sobre isso, na verdade, era sobre imagem. Se o cara escreveu o prompt que gerou a imagem, ele é o autor da imagem, foi ele que gerou aquela imagem no sentido, sei lá, no sentido mais abstrato geral, se
ser os programadores que programaram. Essa é outra posição que ele coloca lá também. Mas daí é mais difícil, não sei. Essa é outra ideia que ele coloca também sobre as imagens que foram colocadas, uma junção de todos os autores das imagens que foram usadas para fazer. Primeiro, eu queria comentar que é incrível que o único livro que você lembrou como exemplo é o Guia do Mochileiro das Galáxias e você veio pra cá sem uma toalha. Acho isso absurdo. Daí eu vi a página de nerd, um punho ali e eu pensei. E em segundo lugar, que eu estava pensando mais sobre isso que você falou, né, da suposição hipótese, assim, diferença. Eu não sei se isso de assume, né, assumir alguma coisa também vai entrar nesse tema. Muitas palavras, não sei se todas elas significam, mas na prática lógica tem muito isso, né? Uma coisa é supor, outra coisa é assumir. Você assume, você tem que incomodar, mas a suposição tem que ser fechada no final. Você supõe que é um absurdo, daí você elimina toda aquela situação que você supôs e a vida que segue. E aí eu não sei se isso se relaciona com isso que você falou do fiction making, não saquei bem se você queria distinguir entre tipos de coisa diferente que está acontecendo, mas enfim, tem maneira diferente. Dependendo do que você faz com a suposição, que a suposição tem que fechar. Senão a gente está pensando uma coisa até o final, né? E aí não sei como isso que a suposição hipótese sempre tem que ser eliminada, ou numa implicação, ou em alguma outra coisa, como que isso impacta aí o que significaria a força científica. Pelos dedos, eu acho que a diferença pode ser que não está na caracterização do ato de fala. Não existe um ato de fala de supor e um ato de fala de suposição e assumir. Assumir uma coisa. A diferença é no efeito, então não é no ato que você está falando, é só na maneira como você vai caracterizar um modelo de comunicação. Só para falar isso aqui, uma suposição é uma coisa que entra como temporariamente, que enfim ela sai e você coloca como conjunção. E talvez a hipótese ou assumir seja uma coisa que seja caracterizada de outra maneira. Seja o mesmo ato de fala, que é dispondo lá temporariamente, mas ela não sai da mesma maneira. Então, não sei se a diferença pode estar no ato de fala, eu acho que não está no ato de fala, acho que é o mesmo ato de fala. A diferença está na caracterização da efeito, ou seja, o mesmo ato de fala. Talvez. Acho 18 gramas uma quantidade surrealmente alta de café. 18 a 300 ml já. Isso sendo uma dose, eu acho essa dose uma dose cavalar de café, mas partindo para a pergunta, acho que na esteira de outras que já surgiram, né? Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade com a sua caracterização do fiction making, porque acho que está correndo o risco de justamente perder a distinção entre os tipos de atitude que justificariam uma taxonomia, né? Porque, como o André falou, né? Tem coisas que claramente não pode imaginar. Imaginar é formar uma imagem. Tem coisas cuja imagem tu não pode formar. Se você quer estender o conceito de imaginar para abarcar coisas que você não pode formar uma imagem, então você está perdendo a distinção entre aceitação e imaginação. Porque, veja, eu não posso imaginar um Deus que é onipresente, um Deus que está presente em todos os lugares. Isso eu não posso imaginar, mas eu posso aceitar. Se eu sou católico, eu posso aceitar isso. Há uma diferença entre imaginar e aceitar. Se tu vai estender o escopo da imaginação para abarcar esses casos, parece que você está perdendo essa... Eu acho que imaginação não é uma coisa de aceitação nesse sentido. A aceitação, ela é sempre online, no sentido de que ela sempre pode dar fonte para outra informação. Imaginação não. Acho que essa é a diferença que o Curry faz, com o Great Scott. Essa ideia de que imaginação proposicional é só entender, só ter a ideia de que aquilo é verdade em alguma coisa que não é algo jurídico, no caso. E aceitação não. Aceitação você sabe que você não crê naquilo, mas você tem a disposição de agir sobre aquilo. E imaginação você não tem a disposição de agir. E acho que a diferença também está aí. Na disposição de agir, não no fato de você criar uma imagem. Essa distinção entre imaginação imagética e imaginação proposicional. Tem um monte de gente que discorda disso aí, sei lá, em Kant fala que tem que colocar a imagem de novo imaginação lá. Porque está errado essa ideia de imaginação sem imagem. Mas aí fica complicado para mim, né? Porque passou aí, eu negócio. Aí eu quero que a minha imaginação seja sem imagem. A gente pode fazer a imaginação recriar. Essa distinção, para mim, é um pouco ad hoc. Mas a outra pergunta que eu queria te fazer é que eu acho que não entendi muito bem, ou talvez você poderia explicar melhor, que você falou, ao caracterizar os atos de fiction making, que há um tipo de imaginação, o que diferencia os dois tipos de
de imaginação é que apenas um dele está submetido a restrições externas. Eu gostaria de entender melhor o que seriam essas restrições externas e por que elas são externas. Externas ao quê? A quem? Né? O que seria uma restrição interna para ti, né? E por que apenas um deles tem a restrição externa? Onde é que estava? Felizmente, a distinção é muito doida. Então, se alguém não foi ele, não fui eu. Pode voltar mais um pouco. Não consigo voltar um pouco. Chegar. Enquanto eu estou fazendo só para enrolar, para não pensar na resposta. A ideia de uma imaginação criativa é que ela é livre. A gente chama essa ideia de sei lá, você está daydreaming. Você não tem necessariamente uma coisa que é uma expectativa fora de você que vai regular o seu processo imaginativo. Claro, você tem expectativas internas no sentido de que eu não posso me imaginar voando se eu não me imagino que tem, sei lá, gravidade. Você tem uma série de restrições. Mas é livre no sentido de que você não está tentando. Como é que eu falo? Você não está sendo regulado por um princípio externo. Você não está sendo. Não existe outra coisa que vai pressupor um critério de correção para o que você está fazendo. A imaginação criativa não tem critério de correção. Você pode imaginar o que você quiser nesse sentido. A imaginação recreativa tem um critério de correção. E ele coloca esse critério de correção em relação a essa ideia de mudança de perspectiva. A preocupação do Curry e do Ravenscroft é essa ideia de que você pode, de mente, essa ideia de que você, quando você está tentando identificar as intenções de alguém, você assume a perspectiva dessa outra pessoa. Ou seja, estou tentando me imaginar como você para tentar saber o seu processo, sei lá, para gerar assassino, legitimamente. E a imaginação recreativa é exatamente essa ideia de que tem uma mudança de perspectiva, então você tem alguma coisa que você não tem controle sobre na leitura de mente. Então, a outra pessoa, a perspectiva da outra pessoa, e essa mudança de perspectiva vai gerar uma série de normas que vão dar um perfil de correção. Então, a minha imaginação vai ser boa ou ruim de acordo com quem você é, de acordo com quem eu estou assumindo essa perspectiva. Então ela vai ser dada em relação a isso. Esse é o princípio externo. O princípio externo que coloca o princípio externo, o que é esse princípio externo, essa ideia de mudança de perspectiva. Não sei se ficou claro, pode estar, não está claro. Eu continuo não entendendo por que chamar de restrição externa, né? Isso que você está dizendo que é um princípio regulador. Externo ao quê? É externo ao próprio ato? É externo à mente do sujeito? É externo ao corpo de normas que... Sei, não. Pode ser que o problema seja a palavra externa. A gente pode usar outra. Por que usar essa palavra? Não sei. Aconteceu. Quando eu estava escrevendo, eu pensei externo. Eu acho que nem sei se usar a palavra externa. Pode usar outra palavra. Eu achei que tinha ficado lá. Intenções comunicativas podem ter falhado aqui. A ideia de externo é que a ideia que não tem que ser construído, pode ser. Se fica melhor, a gente fala. Aí o problema não foi do Curry eletrônico, não fui eu mesmo. Fui eu escolhendo a palavra não. Acho que é isso, não sei se ficou um pouco mais claro. E a ideia no fiction making é que esse princípio externo é um livro. São os atos comunicativos do autor. Ou esse princípio não entendi para o sujeito é o livro. São as proposições que constituem o livro. Esse é o tipo de imaginação. Ele é recreativo porque você está tentando ter o mesmo tipo de imaginação que o autor expressou no livro. Pelo menos é o que eu acho. Bom, continua me parecendo que mesmo a imaginação criativa está sujeita a uma miríade de restrições extrínsecas ao sujeito. Pode ser. Só que acho que o grande ponto todo é que as coisas extrínsecas ao sujeito estão aqui, são o sujeito, o próprio sujeito vai escolher se ele quer aceitar ou não. E aqui não, ele está tentando fazer um processo que não é sobre a escolha. Você está tentando corresponder a um... Exatamente. Você está tentando coordenar o mesmo tipo de experiência imaginativa que outra pessoa teria. Não necessariamente imaginativa, né? Imaginativa por causa da ficção. No caso da leitura de mente, você está tendo o mesmo processo de